Intestino. Quem nunca sentiu algum sintoma nessa região do corpo? E sim, existem muitas mensagens simbólicas por trás desses sintomas. Se você quiser saber mais, fica aqui comigo que veio muita informação por aí. Olá, eu sou a psicóloga Patrícia Renaldo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o intestino e as mensagens simbólicas que ele pode estar querendo nos trazer através de alguns sintomas e até doenças. O nosso aparelho digestivo, ele começa desde a mastigação, desde a boca, até o nosso intestino, quando a gente elimina aquilo que não foi aproveitado do alimento. E o nosso intestino é um dos principais órgãos desse aparelho, porque através dele nós absorvemos todos os nutrientes que vamos aproveitar para que possamos ter energia no nosso corpo e também onde vamos eliminar aquilo que a gente não vai aproveitar. O intestino é popularmente conhecido como o segundo cérebro. Por que fazem essa relação com o cérebro? Porque, na verdade, ele tem um sistema nervoso próprio. É verdade, ele tem em torno de 500 milhões de neurônios que fazem com que ele funcione de forma autônoma. Ele se comunica, sim, com o cérebro, obviamente, porém, ele tem um funcionamento independente. Ele é responsável por cerca de 70% do nosso sistema imunológico. Isso porque nós temos uma quantidade surreal de bactérias no nosso intestino que ajudam no processamento dos alimentos, nessa absorção daquilo que a gente vai utilizar e na eliminação do que a gente não vai utilizar. Nós temos mais bactérias no nosso intestino do que a quantidade de células no nosso corpo. Olha que incrível essa informação. E essas bactérias se encontram na microbiota. O que é isso? É mais conhecida como flora intestinal. Apesar do intestino ter um sistema nervoso próprio, ele se comunica sim com o cérebro, como eu já disse. Isso quer dizer então que tanto o nosso humor pode afetar o nosso intestino, quanto o mau funcionamento do nosso intestino pode afetar as nossas emoções. Outra informação muito relevante é que cerca de 80 a 90% da produção da nossa serotonina, o hormônio do prazer, do relaxamento, da alegria, da felicidade, é produzido no intestino. Pois é. E se essa serotonina estiver desequilibrada por um mau funcionamento do intestino, a gente tem aí uma tendência à depressão, ansiedade, falta de libido, falta de vontade de viver, falta de energia, porque a serotonina é um neurotransmissor extremamente importante para nos trazer motivação para a vida. O nosso sistema nervoso, ele funciona através de dois sistemas, né? Parasimpático e simpático. O simpático, ele tem a ver com uma mensagem de luta e de fuga, de tensão. E o parasimpático, de relaxamento e prazer. A conexão de informação entre intestino e cérebro é através do sistema nervoso parasimpático. Precisa chegar uma informação para o intestino que agora é hora dele relaxar, para ele funcionar bem e com prazer, tranquilidade, leveza, poder eliminar aqueles resquícios alimentícios que não foram aproveitados. Então imagine se você está estressado, ansioso, agitado e precisa colocar para fora, evacuar aquelas fezes. Se você tiver muito tenso, na verdade a informação que vai estar chegando para o seu intestino é do sistema nervoso simpático. E como eu disse, é uma informação de luta e fuga. O que acontece se for essa informação que chegar para o intestino? O sangue, que é a energia que a gente tem no nosso corpo, ele vai se deslocar todo para os músculos para se preparar para essa luta ou fuga. Ele precisa de energia nos músculos.
É essa mensagem que eu tô mandando pro meu corpo. E esse sangue que tinha que estar indo nesse momento mais para a região do meu intestino, para que ele pudesse funcionar de forma natural no processo de evacuação, não chega lá. E aí podem aparecer alguns sintomas ou até patologias. Prisão de ventre, intestino preso, que são coisas diferentes, e outras mais. Então, o nosso intestino, ele tem um bom funcionamento quando a gente recebe essa energia, esse sangue, através de uma informação de relaxamento, de prazer, de tranquilidade, de foco. Eu não posso estar estressado, porque quanto mais estressado eu estiver, mais eu vou afetar o meu intestino. Por isso que a gente até chama ele de segundo cérebro, o quanto que o nosso estado emocional, o nosso equilíbrio ou desequilíbrio emocional afeta sim o funcionamento do nosso intestino. Olhando de uma forma simbólica, o intestino, ele produz alguma coisa. Se nós formos parar para analisar, lá na fase anal, né, entre os 2, 3 aninhos de idade da criança, que ela está começando a ter controle dos esfíncteres, ela começa a entender que aquele cocô, aquelas fezes, é um produto que ela cria. É uma coisa que é dela, individual, que ela pode dar para o mundo, que ela pode entregar para os pais, que só ela sabe fazer daquela forma. Então, dependendo de como essas fezes é vista, valorizada ou desvalorizada pelos pais, isso vai trazer sim consequências num sentido psicológico para a vida dessa criança quando ela se tornar adulta. Então, por exemplo, se a mãe brinca, diz que o cocô é legal, vamos dar tchau pro cocô, que depois você vai produzir um outro mais legal e que esse cocô é bem-vindo, que esse cocô foi muito rico, foi muito bem feito, né? Valorizar o que a criança está produzindo, isso vai ter a ver lá na vida dessa criança, quando ela for um futuro adulto, com questões de sucesso, inclusive até financeiros, de abundância. Quanto mais eu faço, quanto mais eu produzo, mais isso é bem visto, mais isso é bem recebido. Então, eu estou aberto para uma vida abundante de produtividade, de valor. No entanto, que é até muito comum a gente ouvir as pessoas falarem, né? Ih, pisou em cocô de cachorro, é dinheiro. Então, tem até alguns termos assim populares que as pessoas utilizam para se referir o cocô ao dinheiro, ou caiu o cocô do passarinho na cabeça, pode ser dinheiro, né? Então, realmente, por que está ligado ao dinheiro, né? O dinheiro na questão de valor, na questão de o quanto que eu faço é valorizado, é validado, é qualificado, é aceito da forma que eu faço. Agora, se a gente for olhar pelo lado inverso, se tiver uma mãe, um pai que desvaloriza o cocô, diz que é fedorento, que tá molengo, que fez sujeira, fez porcaria, que botou a mão no cocô e é nojento, algo do tipo, a criança vai entendendo que aquilo que ela produz, que é dela, não é bem-vindo. Aquilo é sem valor, aquilo incomoda. Então, imaginem como isso vai ser visto lá na frente. Qualquer coisa que eu estou produzindo não vai ter um valor. Então, por consequência, como é que eu vou ter sucesso? Como é que eu vou ter um retorno, por exemplo, financeiro, né, que me traga uma boa vida, estabilidade, se eu acho que tudo que eu faço não tem valor? É desqualificado, é rejeitado. Bom, então vamos ver agora a diferença entre o intestino delgado e o intestino grosso. O intestino delgado tem a função de absorver todos os nutrientes dos alimentos sólidos e líquidos que a gente ingere. Tudo aquilo que for aproveitável, que o nosso organismo precisa para se manter em funcionamento saudável. A partir daí, a gente já pode fazer uma analogia. Sempre quando a gente fala das mensagens simbólicas que tanto a metafísica da saúde ou a psicossomática podem nos convidar a olhar, elas estão muito conectadas com dois aspectos extremamente importantes. O contexto que essa pessoa está vivendo, a gente sempre precisa olhar o presente e também alguns aspectos do passado dessa pessoa, dos traumas infantis e também como é o funcionamento desse órgão. O próprio funcionamento desse órgão já nos diz
qual é a relação com a questão psicológica e emocional. Então, por exemplo, o intestino delgado, já que ele tem a função de absorver todos os nutrientes aproveitáveis dos alimentos, o que isso significa? Que precisamos observar como nós absorvemos as experiências da nossa vida. O que nós absorvemos de tudo que a gente experimenta? Só as coisas boas, aquelas que a gente vai aproveitar? Ou a gente também absorve aquelas ruins, não consegue eliminar? E aí a gente já tem algumas dicas, o porquê que surgem algumas patologias. Ele está muito conectado com a capacidade de entendimento e de discernimento, assim como é o funcionamento do intestino, ou seja, ele é muito conectado com o universo racional, com a mente. É o mesmo funcionamento da nossa psique. Ele absorve, ele processa, ele analisa, ele separa, então ele pega aquilo que é bom a partir do que ele analisou e o que não é bom ele elimina. A gente faz isso também na nossa psique. Acontece alguma coisa na nossa vida, a gente observa, a gente pensa, a gente vê o que está sentindo, a gente analisa a situação e a partir daí nós vamos buscar uma solução adequada para poder resolver esse problema. E aquilo que não tem como ser resolvido, a gente elimina, senão a gente entra em sofrimento tentando controlar o incontrolável. E assim a gente assimila aquilo que foi digerido. No fim das contas, né? Depois de todo esse processo, eu assimilo, eu fico com aquilo para mim, aquilo faz sentido. O resto, eu excluí. Mas aí, o que pode trazer, então, um mau funcionamento desse intestino delgado? Fazendo essa correlação aí com o racional, o consciente, a absorção dos alimentos, dos nutrientes, daquilo que é bom, daquilo que a gente quer digerir. Bom, pessoas que são muito críticas, que julgam demais. O que acontece com as pessoas que funcionam muito a partir desse filtro de julgamento e de crítica? Bom, quando ela começa a julgar demais, ela perde a oportunidade de ver o que ela pode tirar de bom daquela situação, porque ela já está colocando uma barreira, ela não quer nem se aproximar daquilo. Então ela pode estar perdendo de aproveitar algo bom, e isso já causa um conflito aí. As críticas e defeitos também, elas nos impedem de aproveitar as coisas boas dos acontecimentos. E aí o meu intestino, ele vai responder da mesma forma, ele também não vai absorver aquilo que tem de bom nos nutrientes, ele vai desorganizar, desequilibrar esse funcionamento saudável, que acaba resultando na diminuição, então, dessa absorção de nutrientes que são extremamente necessários para o funcionamento do nosso corpo e pode trazer um monte de problemas e de sintomas, deficiências de vitaminas, proteínas, enfim, todos os nutrientes que a gente precisa para o nosso corpo funcionar, principalmente energia. Também está muito ligado a projeções de situações mal resolvidas, aquilo que a pessoa engoliu, não conseguiu processar, e aí afeta o funcionamento também do intestino delgado. Porque quando a pessoa engole aquilo que ela queria ter processado de forma mais saudável, ter colocado para fora, ela não funciona na sua essência, ela não está sendo sincera consigo mesma, ela não falou, ela não se expressou, ou ela cedeu para o outro, ou ela concordou, mesmo não estando de acordo. Então, como é que ela vai absorver coisas boas daí se ela está totalmente indo contra si mesma, contra aquilo que ela pensa, aquilo que ela sente, aquilo que ela quer fazer? Então, obviamente que não vai ter como ser absorvido algo bom ali se o que eu digeri é algo que me faz mal. Então, o meu organismo entende isso e ele rejeita, ele nem tenta fazer essa absorção. E aí significa que não está dando atenção e permitindo que as coisas naturais na vida dessa pessoa, elas sigam o seu curso literalmente natural, né? Que ela possa expressar de verdade o que ela sente, o que ela pensa, sem se preocupar com os outros. Então, o intestino delgado recebe aí, digamos, essa informação
E o que acontece? Ele também não funciona de forma natural e saudável. Ele também vai deixar de processar algumas coisas que ele pode processar ali, absorver alguns nutrientes que ele pode absorver e vai ter uma deficiência sim para o nosso corpo. E outra questão bem importante é relacionado ainda a essa questão da racionalidade, da consciência conectada com o funcionamento do intestino delgado, é a pessoa ser demasiadamente analítica. Ela quer ser muito detalhista, porque ela não quer perder nenhum tipo de aproveitamento da situação, ou da experiência, ou do conhecimento, enfim, do que ela estiver ali realizando. Ela tem medo de perder alguma coisa e de não ser suficiente e de, sei lá, ficar alguma coisa muito rasa. Então ela acaba sendo muito rígida consigo, se cobrando demais, analisando demais as situações, além do que é necessário, com esse medo de perder alguma coisa, né? Ela tem que ver tudo, ela não pode deixar passar nada. Então, aquilo que é ruim também não passa. O intestino está ali tentando absorver até o que é ruim. Então, vejam bem, a partir daí pode surgir muitos problemas no corpo. Podem surgir infecções no intestino, mau funcionamento e o resto do corpo também ser afetado de outras formas, porque não está sendo absorvido aquilo que é necessário para alimentar, né, na verdade, as células do nosso corpo para que elas tenham um funcionamento adequado que elas precisam. Então, quando a gente se abre para as experiências da vida de uma forma saudável, sem ficar focado em julgamentos, em críticas, em defeitos, a gente consegue absorver o melhor dessas experiências e desses acontecimentos. E isso alimenta o nosso corpo e a nossa alma. Isso é muito bacana a gente poder entender como é que você vem lidando com as experiências aí que você tem no seu dia a dia, no trabalho, na vida social, no ambiente familiar, o que você tem guardado aí também de feridas do seu passado. Se você fica guardando e absorvendo as coisas ruins, você vai afetar sim o seu corpo. Bom, então vamos ver agora a diferença do intestino grosso. O intestino grosso, então, ele tem a função de reter, absorver água. Ele é um grande reservatório hídrico. E por que ele retém essa água? Porque ele precisa dessa umidade para poder ajudar na produção do bolo fecal, para ser eliminado, que na verdade é tudo aquilo que não foi aproveitado pelo intestino delgado. Ao contrário do intestino delgado, o intestino grosso ele está totalmente conectado com o nosso inconsciente, com a nossa sombra. Olhando então para as mensagens simbólicas, o nosso intestino grosso ele nos convida a olhar para a nossa capacidade de expressar os nossos mais profundos e íntimos sentimentos. Qual a dificuldade de se expressar, de falar o que sente, de mostrar o que sente? Está muito ligado também à doação, a dar, à generosidade, a liberar alguma coisa, a entregar, a não ficar apegado tanto a pessoas, objetos, situações, mágoas, o que for, mas poder se abrir, inclusive até das emoções, se liberar da raiva, do medo, da tristeza que você fica guardando a partir de uma mágoa, de um rancor, de uma memória, de uma lembrança. Então ele está muito conectado com a expressão dos nossos próprios sentimentos e de como a gente se relaciona com os fatos da vida. É como se ele processasse, avaliasse aquilo que a gente aproveitou de forma consciente, agora no nosso inconsciente, que a gente não fez contato. Então, um determinado evento, eu senti algo, vivenciei aquilo de forma consciente, porém eu tive sentimentos que eu não fiz contato. Então, o intestino grosso, ele experimenta esses sentimentos que eu não estou fazendo contato, ele me sinaliza a partir do funcionamento dele. Se é um funcionamento de reter, se é um funcionamento de liberar de forma involuntária ou de forma descontrolada, como se fosse uma avaliação do inconsciente.
sobre aquilo que a gente viveu de forma consciente. Tá ligado também a uma resposta profunda de como a gente se relacionou com um determinado fato, se a gente gostou ou não gostou. E se a gente não tá olhando isso de forma consciente, ele vai sinalizar pra gente. Então, ou ele tranca ou ele libera. Também está muito ligado a questões de controle, pessoas controladoras, ou que tentam ter controle. Porque, como eu falei no início, né, falando do intestino em geral, o funcionamento do intestino está totalmente conectado com a fase anal da criança, onde ela está tentando controlar os esfíncteres. Então, veja bem, dependendo de como ela conseguiu lidar com este controle, é como ela vai trazer essa forma de lidar com o controle para a vida dela hoje. Se ela não tinha controle sobre a própria vida, o outro tinha que dizer para ela a hora que ela tinha que fazer, a hora que ela não podia fazer, se ela fazia de forma inadequada, se aquilo era sujo, se aquilo era legal. Ela vai ter aí então ou uma dificuldade ou uma facilidade para controlar a sua própria vida. Então, olha a consequência que pode vir a partir disso. A pessoa pode ficar muito dependente do outro, tentando controlar a própria vida e não consegue. Então, isso vai ter um reflexo no intestino. Ou ao contrário, ela pode querer controlar demais tudo, todas as situações, as pessoas, ela mesma, tudo, para que ela possa ter a sensação de que ela pode funcionar do jeito dela. E na verdade ela está se causando sofrimento também, porque ela se sobrecarrega achando que tem que resolver tudo. E não tem, não consegue, e nem é de sua responsabilidade. E aí, bacana poder fazer alguns treinamentos, né? O que está no meu controle? Digamos que eu vou fazer uma prova de um concurso. O concurso em si não está no meu controle, mas o treinar para a prova está. Eu posso fazer vários simulados, além de estudar, né? Testar aí a minha concentração, o meu foco, o que eu tenho mais dificuldade ou não, para que quando eu chegue lá na hora da minha prova, eu não precise ficar tão desconectada de mim e do conteúdo que eu preciso acessar na minha mente, colocar naquela prova e ter um bom resultado, tentando controlar N coisas que eu nem sei o que é. Então, é bacana esses processos de treinamento. Meditação também ajuda muito, daí você sai desse movimento também de controlar demais as coisas e começa a conectar consigo mesmo, fazer contato de verdade com a sua essência e com as suas necessidades reais e não aquilo que você acha e acredita que tem que resolver ou controlar. Também está muito conectado com o intestino grosso, comportamento de compulsividade, que na verdade é sentir o prazer com algo ruim. Então, como assim? Por exemplo, se eu reter as fezes, eu tenho aí uma ilusão de controle e eu sinto um prazer em ter este controle. Então, eu tô retendo algo que é ruim, porque as fezes não é uma coisa boa, não é mais aproveitável, eu preciso botar para fora. Então, eu sinto prazer em reter algo que é ruim para, na verdade, ter a sensação de que eu tenho controle da situação e isso se torna um comportamento compulsivo, repetitivo, porque eu acredito que é só assim que eu consigo lidar com as situações. E aí eu começo a fazer mal para o meu corpo e podem aparecer algumas doenças a partir dessa repetição de funcionamento inadequado. E por fim, o intestino grosso está conectado a questões de luto. Sim, ele ajuda a integrar tudo que aquela experiência nos ensinou. Então, se a pessoa não está passando por uma situação de luto de forma saudável, ela pode reter as fezes, reter o luto. Não consegue esvaziar. Luto tem a ver com esvaziar, deixar ir, aceitar. A gente passa por todo um processo de luto, é dolorido emocionalmente, mas é porque algo ficou vazio, alguém foi embora, eu perdi um emprego, perdi um objeto que eu gosto, acabou uma amizade, eu mudei de cidade, algo ficou para trás, algo eu não vou ter mais contato. Então aquele espaço ficou vazio. E como eu lido com isso? Eu não quero que ele fique vazio, então eu retenho. Então ao reter as fezes, eu não estou fazendo contato com o meu luto, eu não estou deixando ele tomar o seu curso natural. Uma forma bacana para quem estiver passando por esse tipo de situação é fazer jejum. Fazendo jejum, você vai permitir que seu intestino esvazie e você possa fazer essa conexão emocional com esse esvaziamento e começar a elaborar melhor esse processo de luto
da dor da perda de alguma coisa ou de um ente querido. Então, o treinamento a partir do próprio intestino vai ajudar você a elaborar emocionalmente melhor uma situação de luto. Bom, gente, hoje nesse vídeo eu trouxe para vocês, primeiro, a compreensão do intestino, tanto na questão biológica quanto emocional, e fiz a diferenciação entre o intestino delgado e o intestino grosso, para que vocês possam fazer uma correlação aí com as questões emocionais a partir da função de cada uma dessas partes do nosso intestino. Veja se isso faz sentido para você, comece a olhar isso na sua vida, aplicar aí de alguma forma, fazendo diferente disso, né, que acaba trazendo mau funcionamento aí para o seu corpo e trazendo desconforto emocional também. E no próximo vídeo eu vou trazer as patologias específicas, intestino preso, prisão de ventre, diarreia, retocolite, doença de Crohn, síndrome de intestino irritável. Então, N patologias e os seus possíveis significados, mensagens simbólicas a partir da metafísica e da psicossomática. Lembrando que todas elas sempre são baseadas no contexto atual de cada pessoa, cada um encaixa na sua vida como cabe, isso não é uma regra, também com as suas experiências emocionais lá da infância e também relacionado à própria função do órgão que a gente está tratando, ok? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se fez sentido para você ou se você tem alguma experiência aí com problemas no intestino, deixa aqui nos comentários, que pode ajudar muita gente que estiver vendo o vídeo e vendo os comentários. E se você quiser saber de algumas dessas patologias específicas, continua acompanhando o canal, que o próximo vídeo já vai vir mais conteúdo aí específico sobre as doenças ou sintomas no intestino. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, aproveita, compartilha o vídeo se fez algum sentido para você. E nos vemos no próximo vídeo, então, com mais conteúdo aí sobre o intestino, ok? Até lá!